Hoje a gente vai mergulhar numa releitura de uma das histórias mais conhecidas e marcantes da Bíblia. Vamos explorar a jornada de Ruth, sabe? Mas não como um texto antigo, e sim como uma narrativa super vibrante sobre o que é encontrar um lar no lugar mais inesperado de todos, em meio à perda e a uma lealdade que desafia absolutamente tudo. Olha, essa frase é simplesmente uma das maiores declarações de lealdade da história. Uma promessa que ecoa há milênios. Mas a história por trás dessas palavras tão fortes não começa com certeza, não. Pelo contrário, ela começa com desespero, com perda, numa terra completamente estranha. Vamos entender isso direito? Então, para a gente conseguir realmente absorver essa versão da história de Ruth, a gente precisa primeiro dar uma espiada por trás das cortinas, sabe? Entender qual era a intenção da autora. Porque isso aqui não é só um romance. É uma história que foi construída sobre uma base simbólica muito mais profunda. É como se a autora nos desse a chave para entender tudo logo de cara, lá no prefácio. Ela nos conta que Ruth não é apenas uma heroína de uma história de amor. A Ruth, na verdade, simboliza todos nós. A humanidade meio que procurando um caminho de volta para casa, sabe? E Boaz, um personagem que a gente ainda vai conhecer, representa a figura do Redentor. A ficção entra aqui para preencher os espaços em branco, nos dando uma visão bem mais íntima, mais pessoal, de cada personagem. Mas como é que alguém chega nesse ponto, né? Bem, a história da Ruth começa na terra natal dela, Moabe. Só que tem um detalhe. Para ela, Moabe nunca foi um lar de verdade. Ela sempre se sentiu uma estranha no seu próprio mundo. A Ruth vive numa solidão imensa. Numa sociedade onde a reputação da sua família é tudo, a má fama da mãe dela acaba a condenando. Ela tem certeza de que nenhuma família a aceitaria como nora, e isso faz com que ela se sinta sem valor nenhum, sem futuro algum na sua própria comunidade. E o conflito que a Ruth sente por dentro é gigante. De um lado, tem a cultura de Moabe, que a apavora com seus rituais brutais, como o sacrifício de crianças pro deus Quemos. Do outro lado, ela observa a família de Noemi, que veio de Judá, e vê um mundo completamente diferente. Uma fé num Deus que não se pode ver, baseada em bondade, em comunidade e num respeito enorme pela vida. E esse pensamento da Ruth, nossa, ele revela tudo, mostra o abismo moral que ela sentia lá dentro. Não era só uma diferença de cultura, era uma repulsa profunda pelas práticas do seu próprio povo. É o sinal definitivo de que o coração dela já estava procurando outra coisa, outro caminho. E aí, acontece. Um momento de crise total que acaba empurrando ela para uma decisão que vai mudar, bem, tudo. É exatamente aqui que a verdadeira jornada de transformação da Ruth realmente começa. Tenta imaginar a cena. A Ruth está desesperada. A mãe dela quer forçá-la a casar com um homem que ela despreza. E ela acabou de ver mais um ritual de sacrifício horrível. Ela foge sem rumo. E lá, no limite do deserto, ela encontra Noemi. E Noemi, em vez de julgá-la, oferece uma compaixão e uma bondade que Ruth nunca, jamais tinha recebido na vida. Então, o caminho da Ruth para finalmente se sentir parte de algo acontece em algumas etapas bem claras. Primeiro, Noemi se torna a figura de mãe que ela nunca teve, sabe? Que orienta, mas não julga. Depois, quando a própria mãe a rejeita, Noemi dá a ela um refúgio, um teto, um trabalho. E por fim, esse acolhimento todo abre o coração da Ruth para uma nova fé, para um jeito de viver que pela primeira vez faz sentido para ela. E olha só, com esse novo sentimento de pertencimento, algo que ela nunca imaginou ser possível começa a florescer na vida de Ruth: o amor. O mais engraçado é que o relacionamento dela com o Malom, o filho da Noemi, não começa nada bem. O primeiro encontro deles é cheio de farpas, de desconfiança. Mas, aos poucos, o Malom começa a enxergar além daquela atitude defensiva dela e reconhece a mulher virtuosa, de bom coração, que a mãe dele já tinha visto. O que era antagonismo vira um amor profundo e muito verdadeiro. O casamento deles é selado debaixo da rupa, e isso é muito simbólico, porque esse dossel representa a construção de um novo lar. Para Ruth, que passou a vida inteira se sentindo sem um teto no próprio coração, casar com Malom, debaixo da rupa, é o ponto mais alto da felicidade dela. A realização daquele desejo imenso de pertencer a um lugar. Mas, como a gente sabe, em quase toda a grande história, a alegria é seguida de perto pela dor. A felicidade daquela família em Moabe não ia durar. A década seguinte traria uma série de provações e perdas que ninguém poderia imaginar. A felicidade deles começa a se esfarelar aos pouquinhos. As rachaduras aparecem.
Dentro de casa tem a dor da Orfa e da Ruth, que não conseguem ter filhos, o que lança uma sombra constante sobre a família. E do lado de fora, o sucesso daqueles imigrantes hebreus começa a gerar inveja, hostilidade entre os moabitas, preparando o terreno para uma tragédia ainda maior. E aí, de repente, o chão some, tudo desmorona, e com uma velocidade assustadora. Primeiro, Elimelec, o patriarca da família, é assassinado. Um ano depois, consumido pelo luto, o filho dele, Quilion, morre. E logo em seguida, o marido de Ruth, Malom, também se vai. Em pouco mais de um ano, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Todos os homens da família se foram. E o que sobra é isso: 3 mulheres, sozinhas. Numa sociedade patriarcal, ser uma viúva sem filhos homens era ser completamente vulnerável. Sem status, sem proteção, sem meio nenhum de se sustentar. Elas perderam absolutamente tudo. E é aqui que a gente fica com essa pergunta, né? Para Noemi, Ruth e Orfa, o futuro parece um deserto escuro. Quando se está no fundo do poço, sem nada nem ninguém que se ama, qual é o próximo passo? É a partir desse ponto de desespero absoluto que a verdadeira jornada de fé e lealdade de Ruth vai de fato começar.